Beleza? Oi, gente, boa tarde. Como é que vocês estão? Aí de quarentena. Então, ó, eu vou explicar o conteúdo por aqui, mas eu peço que vocês acompanhem pelos slides que eu enviei, certo? Que o que que acontece? Eu não consegui, de forma alguma, fazer da maneira que eu propus ao grupo, que era fazer o slide e gravar o vídeo. Então, isso não foi possível. Então vocês abram, por favor, aí os slides, e aí vocês vão ver que tem o título da nossa aula, que é a estrutura etária da população mundial. Antes de começar, como eu faço em todas as aulas, vamos só rever um pouquinho o que foi que a gente discutiu na aula anterior, certo? Que nós vimos a transição demográfica e as teorias do crescimento populacional. Vocês lembram que a transição demográfica ela é feita em 5 partes, né? São 5 fases, nas quais você tem a primeira fase, em que a gente tem o crescimento lento da população, né, que a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade elas ainda permanecem altas. A segunda fase, o crescimento é acelerado, que a taxa de natalidade vai lá em cima e a de mortalidade ela despenca. A terceira fase, a gente tem um desaceleramento do crescimento, que a taxa de natalidade vai ser reduzida, ela começa a reduzir e a taxa de mortalidade continua caindo. A fase 4, você tem esse crescimento lento, né? Que tem a diminuição da taxa de mortalidade e continua a diminuição da taxa de mortalidade. E a quinta fase, você tem já a predominância do crescimento vegetativo negativo, em que a taxa de mortalidade ela supera a taxa de natalidade. Acredito que vocês lembrem disso, certo? Aí, depois nós discutimos as teorias do crescimento populacional. Então, foi a teoria malthusiana, neomalthusiana, reformista e a ecomalthusiana. Vocês lembram que a teoria malthusiana foi proposta pelo Thomas Robert Malthus, né, que era um demógrafo inglês, em que ele dizia o seguinte, o que ele afirmava? Que a população iria crescer em progressão aritmética e a população ia crescer em progressão geométrica e a produção de alimentos em progressão aritmética. E aí, por conta disso, nós teríamos mais pessoas do que alimentos no mundo. E o Thomas Malthus, ele defendia também esse lance da regulação da população, né? Ele defendia que os casamentos deveriam ser tardios, que houvesse um planejamento familiar, que também teriam outros mecanismos de regulação da população. Você lembra que eram guerras, catástrofes naturais, epidemias, né? Então, essa é a teoria malthusiana. A teoria neomalthusiana, vocês lembram que ela colocava a culpa do subdesenvolvimento no grande número de pessoas. Então, ela defendia, a fina força, que houvesse um controle da população mundial, né? O melhor exemplo que a gente discutiu foi a política do filho único na China, né? Em que você só poderia ter um filho na zona urbana e até 2 na zona rural. E essa política ela já foi extinta pelo governo chinês. Na teoria reformista, ela já diz o contrário da teoria neomalthusiana, né? Que na realidade a pobreza que causava o grande número de pessoas, não um grande número de pessoas que causava a pobreza. E a teoria reformista naquele lance da teoria marxista, né? Então não é necessário que o governo ele impeça as pessoas, né? Eles obriguem as pessoas a deixar de ter filhos. Uma melhoria na condição de vida, um acesso melhor à escolaridade faz com que as pessoas deixem de ter filhos naturalmente. Você lembra daquele cálculozinho que eu fiz o tempo que a gente passa estudando, né? Quanto mais tempo estudando, menos filhos nós vamos ter, isso é fato. Uma melhoria na condição de vida da população ela ocasionaria isso. Depois a gente discutiu a teoria ecomalthusiana, né? Que a ecomalthusiana ela se preocupa muito com o meio ambiente e ela é justamente com relação à pressão que a grande população ela exerce no meio. E cuidado com essa teoria, né? Vocês lembram que quem realmente consome no mundo são os ricos, né? Pobre tem uma dificuldade para consumir muito grande. Então, revisto isso, a gente vai começar com a estrutura etária da população, certo? Então eu peço encarecidamente que vocês acompanhem aí os slides, deixa eu ver aqui. Ó, esse slide aqui agora, certo? Gente, outra coisa, nem Instagram eu tenho, certo? Eu só tenho o Facebook, eu acho que o Facebook é um atraso de vida. E
eu tô fazendo isso aqui pela primeira vez na vida, certo? Então vamos lá. Que horror. Vamos lá. Então, esse gráfico que eu estou colocando para vocês aqui, né, no slide, ele é um gráfico universal. Ele mostra para vocês o que é a pirâmide etária, certo? A pirâmide etária, ela tem esse formato aí, que depois eu vou mostrar a vocês os outros formatos, certo? Ela tem esse formato porque, quando foi formulado esses dados quantitativos, né, matemáticos para a geografia, a maioria dos países no mundo, eles tinham essa configuração aí. A boa parte da população jovem, uma parte menor na fase adulta e menor ainda na fase idosa, que a expectativa de vida era muito baixa, né? Então, o que é que nós temos? A pirâmide sempre ela é dividida dessa forma. Os jovens, ele é considerado de 0 a 19 anos. Os adultos, de 20 a 59 e idosos acima de 60 anos. Cuidado! Geralmente, as mulheres ficam à direita da pirâmide, certo? Os homens à esquerda. Na base da pirâmide, você vai ter aqui o número, né, da população total, e aqui você tem as faixas etárias. Eu digo geralmente, porque vocês têm que prestar atenção quando vocês forem analisar as questões, né? Geralmente as mulheres à direita e os homens à esquerda. Então você tem aqui as faixas etárias de 0 a 4 anos e o quantitativo da população. Tá vendo aqui, ó, se a gente analisar essa pirâmide, de 0 a 19 anos, olha o quantitativo de jovens, né, comparado com os idosos, que é bem menor. Então, a população ela é dividida nessas fases, e é bem interessante o seguinte, é indispensável a pirâmide etária, o estudo da estrutura etária, para os governos, né, porque para cada pirâmide etária, para cada característica dos países, nós vamos ter uma determinada política, né, voltada para essas estruturas, para essas partes da estrutura etária. Então, o país, ele adota planejamentos a partir da configuração, da caracterização da população deles. Então, se um determinado país possui uma população jovem muito numerosa, é necessário promover investimento em educação, saúde, moradia, geração de empregos e assim por diante. Se o país possui uma população idosa mais numerosa, o governo terá que investir mais em aposentadorias, pensões, saúde, né, especialistas em geriatria, assim por diante. Vocês lembram, não vou entrar nessa discussão agora, mas vocês lembram que a gente discutiu esse lance da reforma previdenciária, né? Tem muita gente que é contra, mas eu, como geógrafo, até eu já falei para vocês que a expectativa de vida do brasileiro ela aumenta, então é necessário que haja um aumento do percentual de pessoas que trabalham, né, na fase produtiva, que a gente vai ver a distribuição da população por práticas econômicas na próxima aula, certo? Mas, no geral, você tem isso. A reforma ela é necessária, não dos moldes que o governo está propondo para a gente, mas ela é. Aí é o seguinte, sempre a representação é feita pela pirâmide. O formato da pirâmide ela permite observar que os países têm uma população jovem, muito numerosa, se a maior parte da população é adulta ou se a população idosa é elevada. Só em você olhar, como é um gráfico matemático, você já obtém, né, a resposta ou o dado especificamente. Esse formato ele é relacionado ao nível de desenvolvimento econômico e social de cada país. Portanto, existem vários modelos de pirâmide etária. E é o que eu vou apresentar a vocês agora, certo? Quais são esses modelos de pirâmide etária? Espera. Ó. Vamos começar com os países. Assim fica melhor. Os países desenvolvidos que se encontram no regime demográfico moderno. Certo? Vocês lembram que os países desenvolvidos no regime demográfico moderno são aqueles que eles já concluíram a transição demográfica, né? Na realidade, eles já estão no nível 5, né? Na etapa 5, em que a taxa de mortalidade hoje ela supera a taxa de natalidade. Então, é o seguinte, eu escolhi aí para vocês a pirâmide etária da Rússia, certo? Em 2010. Vocês percebem o seguinte, esse grupo de países é constituído principalmente por nações do continente europeu, que apresentam a taxa de crescimento populacional muito baixo, e em alguns casos negativos. Vocês lembram que eu falei para vocês da Inglaterra, né? Hoje ela tem uma política
neonatal muito forte, que é justamente para suprir na base lá essa população jovem. Então, essa pirâmide aqui, vou voltar de novo, vocês vão ficar atentos. Vamos lá discutir essa pirâmide. Essa pirâmide russa aí, a base dessa pirâmide é muito estreita, que evidencia a existência de um reduzido percentual de jovens. Vocês estão vendo aí, ó, de 0 a 19 anos, se você olhar, se você calcular, de 0 a 19 anos, na população feminina, você tem 10,3% da população. É só fazer o somatório aqui, certo? O corpo da pirâmide, ele concentra a maior parte da população. Você vê aí que de 20 a 59 anos, você tem a predominância de uma população adulta. E o topo da pirâmide, ele é mais largo do que a base, representa um percentual de jovens, maior do que de idosos maior do que jovens. Um elevado percentual de idosos está relacionado ao aumento da expectativa de vida, né? Se vocês vão poder analisar o slide com mais calma, se você faz o somatório aí da população idosa que é acima de 60 anos, ela corresponde, e eu estou falando da feminina, certo? Ela corresponde a 11,6% do total da população. A população 10,3%, né? Então aí você caracteriza um país que tem um crescimento vegetativo negativo. A taxa de mortalidade ela vai ser maior do que a de natalidade. Entendido? Essa é a característica do regime demográfico na Rússia que eu peguei como exemplo para vocês. Olha que interessante esse aqui. A galera que participou da Segunda Guerra Mundial, onde é que eles estão aqui no gráfico da população russa, certo? Hoje eles estão entre 65 e 74 anos, 79 anos, e aí você tem um estreitamento da pirâmide, né? Por que aconteceu esse estreitamento? Porque na década de 40, né, você teve uma taxa de mortalidade muito alta por conta das guerras, e isso reverbera para frente, né, na estrutura da população. Essa de 2010, a pirâmide etária russa. E ele coloca outro dado aí também para vocês. Ó, a crise após o fim da União Soviética. Em 91, né, em 1991 cai o muro de Berlim, em 89 cai o muro de Berlim, em 1991 é desfeita a União Soviética, e você tem até 2001 uma redução da população. É justamente por conta desses problemas políticos, né, de cima guerra e político, você tem uma redução do número de pessoas que vai ser representado na pirâmide etária. Tá ok? Agora eu vou apresentar os países subdesenvolvidos que se encontram na primeira fase de transição demográfica. Preste atenção na diferença da configuração da pirâmide. Eu vou fazer uma comparação para vocês, mas no geral vou mostrar novamente, certo? Essa aqui eu escolhi a pirâmide da Somália, certo? No ano de 2007, uma pirâmide bem recente. Olha a diferença, eu vou voltar aqui. Olha a diferença da população russa, certo? Aquela que eu coloquei para vocês. Ó, a base estreita, o topo largo na Rússia. E olha na Somália como é. A base extremamente larga e o topo estreito, certo? Esse grupo de países subdesenvolvidos que se encontram na primeira fase de transição demográfica, o grupo é representado por vários países no continente africano, alguns países do Oriente Médio e da América Latina, né? Você pega ali os países da América Central, eles têm essa característica ainda hoje. Então, a base dessa pirâmide é muito larga, que evidencia um grande percentual de jovens, fruto do elevado crescimento vegetativo natural. Lembrando, novamente, o crescimento vegetativo natural é a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade, né? Como você tem uma taxa de natalidade alta e uma diminuição, uma redução drástica na taxa de mortalidade, aí você tem um crescimento vegetativo alto, que vai desencadear naquela explosão demográfica. A base dessa pirâmide aí, o percentual de adultos é inferior ao percentual de jovens. E vocês lembrem que quem sustenta a sociedade é a população adulta, né? Então o governo aí ele vai ter que ter uma preocupação muito séria com como é que ele vai dispor recursos para sustentar essa população jovem,
né, com relação à educação, ao próprio lazer, o acesso à saúde e assim por diante. E o topo da pirâmide é muito fino, pode olhar aí, reflexo da baixa expectativa de vida e, consequentemente, o baixo percentual de idosos, tá ok? Quando aparece uma pirâmide dessa para vocês, nesse formato aí, ela está representando um país pobre, certo? Um país subdesenvolvido. Sempre ela vai ter essa característica aí, tá ok? Vou fazer agora a comparação, ai que horror, entre duas pirâmides, certo? A primeira da Alemanha com o Mali e depois do Japão com a Alemanha. Ou seja, um país subdesenvolvido com um país desenvolvido e dois países desenvolvidos, certo? Estão acompanhando, né, aí no slide? Pera. Ai, ó. Vamos lá. Nem eu tô vendo. A pirâmide do Mali de 2003 e da Alemanha de 2013, certo? Olha a diferenciação aí. Então, é colocada aí essas questões. Identificar a estrutura etária, por exemplo, da população é jovem ou idosa. Na pirâmide, só em olhar, você percebe que predominantemente é jovem, na pirâmide do Mali. E na Alemanha, você percebe aí que ela é predominantemente adulta, né? Conhecer os acontecimentos passados. Você tem a caracterização do país subdesenvolvido e um país desenvolvido. Baixa expectativa de vida, alta expectativa de vida. Tem que dispor de muitos recursos aqui para sustentar essa população jovem. E aqui é uma preocupação muito grande com os idosos e a previdência desses países. Antever cenários futuros e tomar decisões em face dos resultados obtidos. São questões que poderiam ser colocadas para vocês, certo? E que eu acabei de respondê-las. Aqui você tem que Japão e Alemanha. Olha como se parecem, né? A estrutura das pirâmides. Você tem a base mais estreita, o corpo extremamente largo, tem muita gente que faz parte da população economicamente ativa, e esses jovens, em épocas passadas, eles conseguiram, por conta da melhoria de condição de vida dos países, chegaram, a maioria, na fase idosa, certo? Então, essa comparação entre os países ricos, desenvolvidos, com os pobres, e entre os países ricos, certo? Você vê aí que a predominância da população idosa no Japão, ela é maior do que a predominância na Alemanha. Ok? Vamos passar adiante? Agora vamos aqui, essa pirâmide é a pirâmide nossa, a pirâmide brasileira, certo? Então, são países em desenvolvimento que se encontram no início da segunda fase de transição demográfica. Então, aqui no Brasil, o que acontece aqui no Brasil? Nós temos a taxa de natalidade reduzida drasticamente e a taxa de mortalidade baixíssima. Então, a gente está saindo da transição demográfica, né? Hoje a população brasileira é predominantemente adulta. Então, esse grupo aí desses países em desenvolvimento, ele é formado por um conjunto de nações em desenvolvimento, constituído por países de economia emergente, como o Brasil, certo? Então, aqui no Brasil, né, como o exemplo que nós temos aí, a base da pirâmide ela está ficando mais estreita em razão da queda da taxa de natalidade e, consequentemente, do percentual de jovens. O corpo da pirâmide concentra a maior parte da população e o topo dessa pirâmide está ficando mais largo em razão do aumento da expectativa de vida, verificada nas últimas décadas. Aí ele faz uma projeção, eu acho que vocês conseguem perceber, né? Ele coloca aqui o ano de 2012, você tem a população jovem era maior, e aí a gente tem uma redução dessa população em 2018, certo? Aqui masculina e feminina à direita. Então, essa taxa de natalidade está diminuindo. Os jovens, né, em décadas passadas, chegaram à fase adulta, e esses adultos, por conta da melhoria de condição de vida aqui no Brasil, eles estão conseguindo chegar à fase idosa, certo? Isso é uma caracterização nossa. Aqui é sobre os países desenvolvidos que se encontram no final da segunda fase de transição demográfica. O final da segunda fase de transição demográfica é o que nós temos. A taxa de natalidade já caiu, declinou,
e a de mortalidade ela se consolida baixa, né? Então, um grande exemplo nosso são os Estados Unidos. O grupo é formado por algumas nações desenvolvidas, tendo como principal exemplo são os Estados Unidos. Então, vamos lá. A base dessa pirâmide norte-americana, vocês podem perceber aí, ficou mais estreita nas últimas décadas, reflexo do crescimento vegetativo, que foi diminuído. O corpo da pirâmide concentra a maior parte da população e o topo dessa pirâmide está ficando mais largo em razão do aumento do percentual de idosos. Então, você tem a redução da taxa de natalidade. Se você pega nas décadas passadas, a população jovem chegou à fase adulta e esses adultos estão conseguindo chegar à fase idosa, certo? Essa é uma pirâmide recente de 2019 dos Estados Unidos. Ok? Tá vendo como muda, né, essa caracterização das pirâmides? Eu faço uma sugestão a vocês no slide com relação a um vídeo do IBGE, certo? Então eu espero que vocês assistam esse vídeo, porque ele vai colocar o papel do gênero, né? Feminino, masculino, do sexo. E como está distribuída a população com relação ao gênero. Qual é o papel de cada gênero na sociedade e como é que eles estão distribuídos a partir da população economicamente ativa. Então, gente, é o seguinte, no nosso próximo encontro, nós vamos discutir os setores da economia e a população economicamente ativa. Vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp e o meu e-mail para qualquer dúvida. Eu não tenho um Instagram, certo? Mas, no geral, é isso que eu coloquei para vocês. Dê uma análise, dê uma olhadinha direito no slide que foi enviado para vocês. Façam a resolução das questões da apostila e, a partir da resolução, se tiver alguma dúvida, que eu acredito que vai ter na resolução, vocês podem entrar em contato comigo, tá certo? Então, eu vou deixar aqui só uma coisa que eu acho importante a gente discutir, que pena que a gente não está em sala de aula, que por mais que a gente tenha essa tecnologia que permita que a gente continue com as nossas responsabilidades, com o nosso trabalho, mas eu particularmente acho que nada substitui o contato humano. Se torna muito mais dinâmico. Eu acho que eu tenho muito mais coisas para ser dita quando está em sala de aula, quando estamos juntos. Né? Pedir a Deus para passar logo isso, que a gente possa se encontrar. Então, um beijo grande para vocês. Qualquer dúvida, eu estou por aqui. Certo? Aquela ali é a pessoa mais folgada do mundo em época de quarentena. Tá ok? Beijo grande. E agora eu vou procurar como é que eu encerro isso. Tchau. Credo, encerra.